amor de Deus, eu pedi para Deus tirar esse desejo de mim. Eu falei, pelo amor de Deus, tá louco? Isso foi deixado por Deus. Desejo sexual é importante, é necessário. Mas guarde, segure, se contenha para depois do casamento. Aí o que eu observei? Várias pessoas vão namorar 10, 12 anos. E aí não se casam. Aí o camarada termina uma namorada e manda mais novo. Porque a outra da bandeira. A mesma coisa são os rapazes. Porque a gente estava falando das meninas, mas hoje tem bando que as meninas são coitadinhas, não são não. Tem também muitas meninas terríveis que chegam para o rapaz e dizem assim, ué, é pipa? Tem gente rica, né? Ih, acho que é gay. E ela já quer ultimamente. José, eu gosto muito do exemplo de José. O que aconteceu com José? Vocês conhecem a história. Quando a esposa de Potifar veio, assediou José, o que ele fez? Correu. É o conselho que eu costumo dizer para os jovens. Jovens, se essa moça está querendo, te forçando a barra, ou ele, fuja. Veja lá na frente, José se tornou governador. O que poderia ter acontecido com José se ele tivesse recebido? Imagino eu, na minha mente, de repente, ó, algum lugar ele se derrubado. Não sei se em cima ou embaixo. Mas ele tinha um propósito. Ele sabia onde ele chegar. E eu sei que vocês aqui nessa manhã, jovens, têm um propósito. E sabem aonde vocês querem chegar. Determine. Coloque um foco. Pense, converse, deixe um namoro aberto. Um namoro que vocês aberto, eu digo, tem uma comunicação. Se um tentar ceder por causa de impulso, vamos nos calmar, vamos nos controlar. Não fique em ambientes que proporcionam. Hoje tem muitas meninas que as mães falam assim, e na casa chega lá, os pais não estão pastor acredito. É óbvio o que vai acontecer. Então faça como José, fuja da aparência do mal. Ah, eu vou me controlar. Engano-se. A oportunidade, nesse caso, faz o papel. Porque vocês são jovens, vocês estão vivos. A sexualidade, as conexões nervosas, as zonas erógenas, o toque vai estimulando, vai fazendo com que você se sinta seduzido. Então, assim, tome cuidado com isso. Amém? Então vamos lá, eu vou ler as perguntas agora. Troca uma meta para o outro. Só mais uma última dica. Cuidado, porque muitas pessoas idealizam um príncipe encantado. Tem a síndrome da Cinderela. Vocês já ouviram falar disso? A maioria das meninas, principalmente, infelizmente, as criadas na igreja, hoje vocês já estão numa outra geração. Uma geração, né? Do Face, você tem mais contato com a realidade. Mas a minha geração é uma geração que a gente é criada assim. Mas eu tenho certeza, quem aqui já ouviu a Cinderela? Né? As princesas, que tem agora das pequenininhas. O que isso faz? A menina começa a ver o menino das princesas, ela começa a idealizar a sua fantasia, o seu psiquismo. Eu quero me tornar uma princesa. E aí ela começa a ver aquele modelo dos contos de fadas e ela acredita que ela vai se tornar uma princesa. Só que o que acontece? Ela começa a idealizar um namorado que chega de cavalo branco ou que chega numa Ferrari, pode ser no I-30, no I-35, sabe? Chega no carro, oi? No Veloster, ah lá, o pai dessa jovem não pegou. Daniel, como chama seu pai? Daniel, está de parabéns.
contos de fada, ela não vai casar nunca. Ela vai ficar solteirona o resto da vida. Ah, mas ela é assim, né? Deixa eu... Viu? A mesma coisa, capaz. Viu? Mas acordou cedo. O que você está bom? Tá bom. Hoje o jovem, você está estudando? Estudou? Então, agora está fazendo uma coisa útil. A mesma coisa, rapaz. Se você achar que você vai encontrar aquela princesa, a perfeita, você não vai casar. Você vai pôr nessa balança e vai ver os pontos positivos e os pontos negativos. Tem pontos negativos que são intoleráveis para você. E aí você vai ter que dizer e pensar. Ele tem 2 pontos negativos, mas esses 2 pontos pesam tanto para mim que eu não consigo ficar com ele. E namoro serve para quê? Bem alto. Namoro serve para quê? Mais uma vez? Então significa que conhecer o que não gostou vai fazer o quê? Terminar. Não se mantenham no namoro porque eu me acostumei com ela, acostumei com ele, eu não gosto. Eu tive, infelizmente, uma valquíria. Eu já dei para ele. Aí eu peguei ela. Foi errado? Foi. Mas um eu não deve levar outro ele. Não é porque teve isso. Pede perdão, acerta sua vida com Deus, mas nem por isso tem que casar. Tem que casar se gostar. E o seguinte, tira o mito da princesa e do príncipe. Porque quando casar, vocês vão. Que a princesa, o príncipe encantado, torna-se Shrek. E a princesa também se torna uma Fiona. Não é bem assim. Você não vai acordar maquiada, ele não vai acordar lindo. Então, olhem para a realidade, peçam a direção de Deus e olhe hoje, observe a família, observe o caráter. Se tem um caráter cristão, se tem comprometimento, se é o moço, não fica olhando se tem veloster hoje. Hoje ele pode ter um veloster, eu sei que é uma brincadeira dessa jovem, muito bem colocado, pode não ter veloster. Hoje ele pode até ter um carro, mas é um rapaz que tem determinação, que está estudando, que tem compromisso, que está trabalhando. É uma moça que você vê que ela tem propósito, que vocês podem crescer juntos. Agora, você observa essa moça hoje, ela não consegue guardar nem R$10. Se ela tiver R$10, ela vai comprar um sapato de R$9,99. Saiba que você vai ter uma mulher gastona. Amanhã não adianta você reclamar. Amém? Então vamos lá, as perguntas estão encerrando. Se tiver mais uma pergunta, rapidinho e encerraremos. Vamos lá. Qual é o pior? Álcool ou as drogas? Eu diria o quê? Que o álcool é pior no sentido do quê? Preste atenção. É a porta de entrada para as outras drogas. Geralmente, vamos dizer, 99,99, você não vai achar um usuário de maconha, de droga, cocaína, crack, ox. E muitos diziam para mim, eu tenho que beber para depois fumar. E tudo começa com álcool. Agora, os efeitos devastadores, o álcool é mais longo prazo. A cirrose, isso, esquizofrenia. As drogas, como eu disse, por exemplo, um óxido, você pode dormir, é morrer em 2 anos. Dormir para sempre, né? Vamos lá. Remédios de depressão são tipos de drogas? Sim. É uma droga mista, mas se você está com acompanhamento psiquiátrico, o que eu quero dizer, ou neurológico, é importante que faça o uso certinho das doses que o médico recomendou. São necessários sim, por quê? O remédio para a depressão, às vezes pode, no caso da pessoa casada, baixar desejo sexual, um monte de coisa. Porém, é importante, porque ele vai fazer você produzir
produzir, em alguns casos, serotonina, que é o hormônio do prazer. O teu cérebro para de produzir quando você está em depressão. É uma parte química do teu cérebro. Porém, após o uso contínuo da medicação, que no mínimo os médicos colocam 1 ano de tratamento, ele vai depois tirar a medicação, mas não parar bruscamente, porque tem período da abstinência que o corpo sente falta. Vai tirar aos poucos, vai diminuindo a dosagem e vai ver se o cérebro passou a produzir. É como uma máquina que volta a funcionar e te dá o bem-estar. Então, faça um tratamento sim, que depressão não é demônio, é doença. Eu poderia dar aqui 4 ou 5 horas, inclusive está passando um livro meu sobre depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, sobre esse assunto. Então, tome certinho com acompanhamento médico e creia que você vai melhorar, que você vai ser mais feliz e que a depressão não é demônio, é uma questão física do teu cérebro, química, que às vezes um trauma, uma situação, uma frustração, uma perda de um namorado, de uma namorada, de um parceiro, de um pai, de uma mãe, de uma situação pode ter te levado a isso. Porque depois de um tempo, a pessoa não consegue ficar mais sem usar, mesmo quando o tratamento já está estável, pela dependência, o uso da droga. Agora, vamos dizer, se for no caso aqui, não sei se é a questão do medicação eu acredito que deve ser um remédio para a depressão, existe o seguinte: pessoas que estão depressivas por uma situação, e tem pessoas que demoraram muito para recorrer ao tratamento, se tornaram depressivas, e a medicação é necessária, porque o cérebro não produz. E aí eu sempre aconselho fazer outras coisas concomitantemente, fazer atividade física, caminhada, comer banana, irmãos. A banana ajuda na sensação de bem-estar. Ela tem substâncias químicas que dão bem-estar para a pessoa. Precisa até um chocolatinho. Fazer coisas que dão prazer. Se a vida está triste, está difícil, irmãos, pense, deixa o passado para trás e olhe para frente. Pense que Jesus Cristo tem uma vida melhor de hoje para frente. Não fique aprisionado no passado. Tem pessoas que ficam depressivas porque elas ficam presas no trauma do passado. Ficam presas no problema que elas viveram. Acredita que a vida pode ser melhor a partir de hoje. E faça o tratamento com acompanhamento do jeito que o médico te mandar. Se a pessoa ficar sem usar ela, se sente mal com a sensação de morte. Se aumentar a dor, ela fica pior. Então é o seguinte, precisa sempre estar explicando para o médico por quê. Às vezes até hoje existe, jovens, irmãos, todos que estão, medicações mais, que a gente chama, com menos efeitos colaterais, medicações que proporcionam bem-estar mais fácil. Existem novas drogas lícitas no mercado, se necessário, que isso tudo é importante você estar falando com o teu médico. Se você não está gostando desse médico, procure uma segunda opinião, mas de um profissional, tá bom? Um jovem de 40 e poucos anos, que